Olá, eu sou Augusto Cury, psiquiatra, psicoterapeuta e há mais de 30 anos venho estudando o funcionamento da mente humana. Escrevi mais de 25 milhões de livros vendidos ao redor do mundo falando sobre inteligência emocional, ansiedade, depressão e os mistérios da psique humana. Mas hoje vou te revelar algo que me tirou o sono durante anos. Algo que a neurociência moderna está começando a confirmar, mas que a maioria dos cientistas ainda tem medo de admitir publicamente. Existe um código secreto no teu cérebro, uma assinatura divina escrita em cada neurônio, em cada sinapse, em cada pensamento que você produz. E esse código não surgiu por acaso, ele foi projetado intencionalmente por uma inteligência superior que os materialistas chamam de evolução cega, mas que eu chamo pelo seu verdadeiro nome: Deus. Passei décadas estudando pacientes com depressão, ansiedade, síndrome do pensamento acelerado, vi milhares de cérebros através de exames de neuroimagem. Analisei padrões de atividade neural. E quanto mais eu estudava, mais uma verdade se tornava inegável. O cérebro humano é complexo demais, sofisticado demais, misterioso demais, para ser apenas produto do acaso. Há design, há propósito, há código. E hoje, neste vídeo de 2 horas, vou te mostrar exatamente o que descobri. Vou te levar numa jornada fascinante pelo teu próprio cérebro. Vou te revelar como a neurociência, quando olhada com honestidade, confirma aquilo que todas as tradições espirituais sempre souberam. Você não é um acidente cósmico. Você foi criado à imagem de um Criador. Sei que para alguns isso vai soar controverso. Vivemos numa era onde a ciência e a fé foram colocadas como inimigas, onde admitir que a evidência de design inteligente é considerado anticientífico. Mas eu não tenho medo da verdade, e a verdade é que quanto mais estudamos o cérebro, mais evidências de Deus encontramos. Então te peço, mantenha a mente aberta. Não importa se você é religioso, agnóstico ou ateu. As evidências que vou apresentar são científicas, são mensuráveis, são reais. O que você faz com essas evidências depois? Bem, isso é com você. Mas te garanto uma coisa, ao final destas 2 horas, você nunca mais vai olhar para o teu cérebro, para os teus pensamentos, para a tua consciência da mesma forma. Porque você vai entender profundamente que há algo sagrado em você, algo divino, algo que nenhuma teoria materialista consegue explicar completamente. Vamos começar? Antes de mergulharmos fundo, quero que você faça algo comigo. Algo simples, mas profundo. Feche os olhos por um momento. Agora pense no teu nome. Visualize a tua casa. Lembra de um momento feliz da tua infância. Sente a emoção daquela memória. Pronto, abre os olhos. O que acabou de acontecer? Em questão de segundos, o teu cérebro acessou memórias armazenadas há décadas. Trouxe à consciência imagens, sons, emoções, sensações, processou informação complexa, criou uma experiência subjetiva interna que só você pode sentir. Parece simples, não é? Fazemos isso milhões de vezes por dia sem pensar. Mas quando você realmente para analisar o que está acontecendo neurologicamente, é absolutamente milagroso. Neste exato momento, enquanto você me escuta, há 86 bilhões de neurônios no teu cérebro. Cada um desses neurônios está conectado a outros 10 mil neurônios em média. Isso significa que há mais de 100 trilhões de sinapses, conexões neurais na tua cabeça. 100 trilhões. Para você ter uma ideia, há mais conexões no teu cérebro do que estrelas na Via Láctea. Mais do que grãos de areia em todas as praias do mundo combinadas. E essas conexões não são aleatórias. Elas formam circuitos, redes, padrões incrivelmente complexos que nós, neurocientistas, estamos apenas começando a mapear. Cada pensamento que você tem é uma tempestade elétrica, atravessando essas redes a 400 km por hora.
cada emoção é uma cascata de neurotransmissores, serotonina, dopamina, ocitocina, liberados em quantidades precisas, no timing exato, nos lugares certos, e tudo isso acontece automaticamente, sem você precisar pensar sobre isso, sem você precisar comandar conscientemente cada sinapse, cada liberação química, cada impulso elétrico. É uma orquestra de complexidade inimaginável, tocando 24 horas por dia, 7 dias por semana, desde o momento em que você nasceu até o momento em que você morrer. E a neurociência materialista quer que você acredite que tudo isso surgiu por acaso, por mutações aleatórias e seleção natural ao longo de milhões de anos. Desculpe, mas isso exige mais fé do que acreditar num Criador. Deixa eu te contar uma história que mudou completamente a minha perspectiva sobre o cérebro. Há alguns anos eu estava tratando uma paciente, vou chamá-la de Ana, que sofria de depressão profunda. Ela tinha apenas 32 anos, mas já não encontrava mais sentido na vida. Estava tomando antidepressivos há anos sem melhora significativa. Durante nossas sessões, comecei a aplicar a teoria da inteligência multifocal, que desenvolvi ao longo de décadas, estudando o funcionamento da mente. Trabalhamos na gestão da emoção, na janela da memória, nos gatilhos do inconsciente, e algo extraordinário aconteceu. Depois de 6 meses de terapia intensiva, Ana fez um novo exame de neuroimagem funcional, um fMRI que mostra a atividade cerebral em tempo real. Os resultados foram impressionantes. Áreas do cérebro que antes estavam hipoativas, principalmente o córtex pré-frontal, responsável por decisões, planejamento e controle emocional, agora mostravam atividade normal. As áreas hiperestimuladas pela ansiedade, a amígdala, o sistema límbico, tinham se acalmado. O cérebro de Ana tinha literalmente se reorganizado. Novas conexões neurais tinham sido formadas. Padrões patológicos tinham sido desfeitos. Tudo através de psicoterapia, através de palavras, reflexões, mudanças de perspectiva. Isso se chama neuroplasticidade. A capacidade do cérebro de se remodelar, de criar novas conexões, de mudar sua própria estrutura. E aqui está o ponto crucial. Se o cérebro fosse apenas uma máquina biológica determinística, isso não seria possível. Máquinas não se reprogramam sozinhas, computadores não decidem mudar seu próprio código. Mas o cérebro humano faz exatamente isso. E ele faz através de algo que nenhum modelo materialista consegue explicar adequadamente: a consciência, a vontade, a intenção. Ana não apenas tomou remédios que alteraram quimicamente seu cérebro, ela decidiu mudar, ela escolheu pensar diferente. Ela usou sua consciência, algo não material, não físico, para literalmente remodelar a matéria física do seu cérebro. Como é isso possível? Como algo imaterial pode afetar algo material? A ciência materialista não tem resposta. Mas quem entende que há uma dimensão espiritual na realidade, entende perfeitamente. Vamos falar sobre consciência, porque este é o grande enigma que a neurociência ainda não conseguiu resolver. O que é consciência? O que é esse eu que está aqui dentro de você, observando o mundo, tendo pensamentos, sentindo emoções, tomando decisões? A neurociência materialista diz que consciência é apenas um subproduto da atividade neural, que é uma ilusão criada pelo cérebro, que não há realmente um você lá dentro, apenas bilhões de neurônios disparando e criando a ilusão de uma experiência subjetiva unificada. Mas isso não faz o menor sentido. Pensa comigo. Se a consciência é apenas um subproduto da química cerebral, então por que existe experiência subjetiva? Por que não somos apenas robôs biológicos reagindo a estímulos sem ter nenhuma experiência interna disso? Por que a dor dói? Não me refiro à função evolutiva da dor. Claro que dor nos protege de perigos. Me refiro à experiência qualitativa da dor, o sofrimento,
a sensação subjetiva que só você pode sentir e que ninguém mais pode acessar diretamente. Por que existe essa dimensão interna, subjetiva, qualitativa da experiência? Os filósofos chamam isso de Hard Problem of Consciousness, o problema difícil da consciência. E é difícil porque o materialismo simplesmente não consegue explicá-lo. Você pode mapear cada neurônio disparando, pode rastrear cada molécula de neurotransmissor, pode descrever cada processo físico no cérebro, mas em nenhum lugar desse mapeamento físico você vai encontrar a experiência subjetiva. O que é sentir isso por dentro? É como tentar encontrar o significado de um livro pesando as páginas. O significado não está no papel, está em outro nível de realidade. Da mesma forma, a consciência não está nos neurônios. Ela usa os neurônios como instrumentos, mas ela mesma transcende o físico. E isso aponta para algo profundo. Você não é apenas teu cérebro, você não é apenas teu corpo. Há algo em você que vai além da matéria, algo eterno, algo divino. Algo que continua mesmo quando o corpo físico deixa de funcionar. Se você está gostando deste conteúdo, se está achando essas reflexões valiosas, por favor, deixe seu like e se inscreva no canal. Esse tipo de conteúdo profundo precisa circular. Precisamos resgatar a união entre ciência e espiritualidade, e você pode ajudar compartilhando. Agora, vamos mergulhar no que eu chamo de código secreto de Deus, os padrões no cérebro que revelam design intencional. O primeiro código é o da linguagem. O ser humano é o único animal com linguagem simbólica verdadeira. Sim, outros animais se comunicam, pássaros cantam, baleias emitem sons, chimpanzés usam gestos, mas nenhum deles tem linguagem no sentido humano. Linguagem humana é infinitamente generativa. Com um vocabulário finito, você pode criar um número infinito de sentenças que nunca foram ditas antes. Você pode falar sobre o passado, o futuro, coisas abstratas, conceitos que não existem fisicamente. Agora, no cérebro, há áreas específicas dedicadas exclusivamente à linguagem. A área de Broca, responsável pela produção da fala, a área de Wernicke, responsável pela compreensão, e conexões complexas entre elas e outras regiões cerebrais. Essas áreas não existem em outros primatas. Mesmo em chimpanzés, nossos parentes evolutivos mais próximos, essas estruturas simplesmente não estão lá. Como isso aconteceu evolutivamente? A resposta padrão é mutações aleatórias, seleção natural, milhões de anos. Mas aqui está o problema. Linguagem não oferece vantagem evolutiva gradual. Ou você tem linguagem completa e funcional, ou não tem nada útil. Imagine um proto-humano que desenvolveu uma mutação que criou metade da área de Broca. Isso não daria capacidade de falar. Seria apenas tecido cerebral inútil consumindo energia preciosa. Evolutivamente, seria uma desvantagem, não uma vantagem. Para a linguagem funcionar, você precisa de áreas cerebrais especializadas, cordas vocais modificadas, controle motor fino da boca e língua, capacidade de processar sons complexos, memória para vocabulário, gramática inata e mais dezenas de componentes que todos precisam estar presentes simultaneamente. É o que os biólogos chamam de complexidade irredutível. Um sistema tão complexo que não funciona a menos que todas as partes estejam presentes. E sistemas assim não podem evoluir gradualmente porque as partes intermediárias não oferecem vantagem de sobrevivência. A explicação mais lógica? Linguagem foi instalada, programada, intencionalmente colocada no cérebro humano por um programador. E isso não é apenas minha opinião. Noam Chomsky, um dos maiores linguistas do mundo e não religioso, admitiu que linguagem humana parece ter surgido abruptamente, sem precursores evolutivos claros. Ele chamou de mistério. Eu chamo de evidência de design. O segundo código secreto é a consciência moral. Por que você sabe que matar é errado? Por que você sente culpa quando mente?
Por que conceitos como justiça, bondade e altruísmo ressoam tão profundamente em você? A resposta evolucionista padrão é que moralidade é apenas comportamento social que evoluiu porque ajuda grupos a sobreviver. Cooperação é vantajosa evolutivamente, então desenvolvemos instintos morais. Mas isso não explica absolutamente nada. Primeiro, porque há comportamentos morais que vão diretamente contra a sobrevivência. Sacrificar sua vida para salvar um estranho não oferece vantagem evolutiva para você ou seus genes, mas consideramos isso o ato mais nobre possível. Segundo, porque moralidade humana vai muito além de instintos sociais básicos. Não apenas sentimos que certas coisas são erradas, sentimos que são objetivamente erradas. Não apenas não gosto disso, mas isso é errado universalmente para todos, sempre. Quando você vê uma criança sendo abusada, você não pensa, meus instintos evolutivos me fazem sentir desconforto com isso. Você sabe, com certeza absoluta, que aquilo é errado, mal, objetivamente, universalmente errado. De onde vem essa convicção? No cérebro, há estruturas que processam julgamentos morais, principalmente áreas do córtex pré-frontal medial e a junção temporoparietal. Quando você faz julgamentos morais, essas áreas se iluminam nos exames de neuroimagem. Mas aqui está o fascinante. Essas áreas não simplesmente computam custo-benefício social, elas acessam algo que parece ser uma lei moral interna. Um senso inato de certo e errado que transcende cultura, educação, época. Estudos em bebês, crianças de apenas 6 meses, mostram que eles já têm senso moral básico. Preferem personagens que ajudam em vez de personagens que machucam. Sabem que compartilhar é melhor que ser egoísta. Isso não foi ensinado. Eles nasceram com isso. C. Lewis chamou isso de lei moral natural. Um código ético inscrito no coração humano que aponta para um legislador moral. Eu chamo de mais uma assinatura de Deus no cérebro. O terceiro código secreto é algo que descobri estudando meus próprios pacientes. A capacidade de autotransformação. Deixa eu explicar algo revolucionário que desenvolvi na minha teoria. O eu como gestor psíquico. No modelo tradicional da psicanálise freudiana, somos apenas vítimas de nossos impulsos inconscientes. Nosso comportamento é determinado por traumas de infância, por desejos reprimidos, por forças inconscientes que não controlamos. No modelo behaviorista, somos apenas produtos do condicionamento, estímulo-resposta, sem livre-arbítrio real. No modelo materialista da neurociência, somos apenas máquinas biológicas cujo comportamento é determinado por química e genética. Mas isso está completamente errado. Através de décadas de prática clínica e pesquisa, descobri que há um eu, uma consciência central que pode observar seus próprios pensamentos, questionar suas próprias emoções e escolher transformar seus próprios padrões mentais. Esse eu não é apenas um subproduto passivo da atividade cerebral, é um agente ativo que pode literalmente remodelar o cérebro. Quando você decide pensar diferente, quando você escolhe mudar uma crença limitante, quando você trabalha ativamente para transformar padrões emocionais doentios, você está usando esse eu gestor para reprogramar teu cérebro. E isso funciona. Neuroplasticidade comprova, terapia cognitivo-comportamental comprova, mindfulness e meditação comprovam. A capacidade do cérebro de se reorganizar através da intenção consciente é real e mensurável. Mas aqui está a pergunta que nenhum materialista consegue responder. Se você é apenas teu cérebro, como pode o cérebro observar a si mesmo objetivamente? Como pode o cérebro decidir mudar o cérebro? É como um computador tentando reprogramar seu próprio código enquanto está rodando. Não é possível sem algo externo ao sistema. Esse eu que observa, que decide, que transforma, não pode ser apenas produto do cérebro. Tem que ser algo que transcende o cérebro.
algo que usa o cérebro como instrumento, mas que existe independentemente dele. Os místicos orientais chamaram isso de Atman, os cristãos chamam de alma. Eu chamo de evidência de que há uma dimensão espiritual em você que não pode ser reduzida a neurônios e sinapses. Vamos falar agora sobre algo que me fascina particularmente: a síndrome do pensamento acelerado. Na minha prática clínica, observei um fenômeno que está se tornando epidêmico na sociedade moderna. Milhões de pessoas, talvez você seja uma delas, sofrem de ansiedade crônica causada por excesso de pensamentos. Seu cérebro simplesmente não desliga. Você acorda pensando, passa o dia com a mente acelerada, vai dormir e os pensamentos continuam. Preocupações, planejamentos, ruminações, análises infinitas. Chamo isso de Síndrome do Pensamento Acelerado, SPA, e está diretamente relacionado com o excesso de informação e estímulos da vida moderna. Neurologicamente, o que acontece é fascinante e assustador. Seu cérebro consome 20% de toda a energia do teu corpo, apesar de ser apenas 2% do peso corporal. Quando você está pensando aceleradamente de forma crônica, o consumo energético aumenta ainda mais. O córtex pré-frontal, a parte mais evoluída do cérebro, responsável por raciocínio, planejamento, controle emocional, fica exausto, literalmente sem energia suficiente para funcionar adequadamente. Ao mesmo tempo, o sistema límbico, a parte emocional primitiva, fica hiperativado. A amígdala, que detecta ameaças, dispara constantemente. Você vive em estado de alerta perpétuo. E aqui está o terrível: quanto mais você pensa assim, mais você reforça esses circuitos neurais. Você literalmente treina seu cérebro para a ansiedade através da repetição de padrões de pensamento negativos. Mas vem o lado esperançoso. Da mesma forma que você pode treinar seu cérebro para a ansiedade, pode treiná-lo para a paz. Através de técnicas que desenvolvi, como a DCD, duvidar, criticar, determinar e gerenciamento dos gatilhos da memória, você pode literalmente reprogramar esses circuitos. Quando você aprende a questionar pensamentos negativos automáticos, quando você pratica colocar-se no lugar do outro, desenvolvendo empatia, quando você trabalha construindo pensamentos saudáveis intencionalmente, você está criando novos caminhos neurais, novas sinapses se formam, conexões saudáveis são reforçadas, padrões patológicos são enfraquecidos. E aqui está o código secreto: seu cérebro foi projetado com essa capacidade de autotransformação. Não foi um acidente evolutivo, foi design intencional. Deus te deu um cérebro que pode se curar, que pode se transformar, que pode superar traumas e reprogramar padrões doentios. Mas Ele também te deu livre-arbítrio, a capacidade e a responsabilidade de escolher como vai usar esse cérebro. Você pode deixá-lo no piloto automático, seguindo padrões destrutivos, ou pode tornar-se gestor ativo da tua mente, usando as ferramentas que Deus te deu para criar saúde mental e emocional. A escolha é tua, e essa capacidade de escolha, esse livre-arbítrio real e mensurável neurologicamente, é mais uma assinatura do Criador. Se esse conteúdo está tocando você, se está fazendo sentido profundo, deixe seu comentário compartilhando o que está sentindo e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Muita gente está sofrendo de ansiedade e depressão sem saber que há saída. Sua compartilhada pode salvar uma vida. Asterisco. Gancho central. Aproximadamente 1 hora, chegamos à metade desta jornada pelo cérebro humano e os códigos divinos escritos nele. E agora vou te revelar algo que mudou completamente minha compreensão sobre quem somos. Durante anos estudei depressão. Vi milhares de pacientes que haviam perdido completamente o sentido de viver. Pessoas que não viam mais cor no mundo, que não sentiam mais alegria, que consideravam seriamente terminar a própria vida. E fiz uma pergunta que a psiquiatria
materialista não conseguia responder. Por que que o ser humano é o único animal que pode perder o sentido de viver? Pensa comigo, um cachorro pode ficar triste, um chimpanzé pode sentir medo, mas nenhum animal, entra em crise existencial profunda questionando o significado de sua existência. Apenas humanos fazem isso. Apenas nós podemos olhar para o universo e perguntar por quê. Apenas nós podemos ter tudo, saúde, dinheiro, relacionamentos e ainda sentir um vazio profundo. Por quê? A resposta materialista é patética. Dizem que é apenas química cerebral desequilibrada, falta de serotonina, hiperatividade da amígdala. Como se explicações químicas pudessem dar conta de questões existenciais profundas. Mas a verdadeira resposta é muito mais profunda. Você foi criado com um vazio dentro que apenas Deus pode preencher. Agostinho disse há 1600 anos: nosso coração está inquieto enquanto não repousa em ti. Ele estava neurologicamente correto. No cérebro humano, há áreas que se ativam especificamente durante experiências espirituais. Quando você ora, quando medita, quando sente conexão com algo maior que você, certas regiões cerebrais se iluminam. Alguns neurocientistas materialistas chamam isso de God Spot, o ponto de Deus no cérebro, e dizem que Deus é apenas uma ilusão criada por essas áreas. Mas eles têm tudo ao contrário. Essas áreas não criam a ilusão de Deus. Elas foram projetadas para conectar você com Deus real. É como dizer que seus olhos criam a ilusão da luz. Não. Seus olhos foram projetados para perceber a luz que existe independentemente deles. Da mesma forma, essas áreas espirituais do teu cérebro foram projetadas para perceber uma realidade espiritual que existe objetivamente. E quando você nega essa dimensão, quando vive apenas do material, você cria um desequilíbrio neurológico e existencial que se manifesta como vazio, ansiedade, depressão. Você foi criado para transcendência, para propósito, para conexão com o divino. Quando nega isso, você vai contra teu próprio design neural. Fique comigo porque o que vem agora vai te mostrar exatamente como esse código divino funciona no dia a dia. Como você pode ativá-lo? Como pode usar o design que Deus colocou em você para viver com mais sentido, mais paz, mais plenitude? Vamos falar sobre algo revolucionário, a memória e como ela revela design divino. Tua memória não é como um arquivo de computador. Não é um disco rígido, onde informações são armazenadas estaticamente, esperando serem recuperadas. Memória humana é dinâmica, construtiva e profundamente misteriosa. Cada vez que você lembra de algo, você não está simplesmente acessando um arquivo gravado. Você está reconstruindo ativamente aquela memória no momento presente. E cada vez que reconstrói, a memória muda ligeiramente. Isso é neuroplasticidade em ação. E tem implicações profundas. Significa que teu passado não está fixo. Traumas do passado podem ser ressignificados. Memórias dolorosas podem ser reprocessadas. Você não está condenado a ser prisioneiro do que aconteceu com você. Desenvolvi técnicas baseadas nisso que chamo de reciclagem de memórias traumáticas. Você pode literalmente entrar nas suas próprias memórias dolorosas e reconstruí-las de forma mais saudável. Quando você faz isso, através de terapia, reflexão profunda, mudança de perspectiva, você está usando a neuroplasticidade para se libertar do passado. Mas aqui está o ponto. Isso só é possível porque teu cérebro foi projetado com essa capacidade. Não evoluiu por acaso. Foi intencionalmente criado com a capacidade de cura, de transformação, de redenção. Pensa na profundidade teológica disso. Deus te deu um cérebro que pode perdoar, que pode curar feridas, que pode redimir o passado. Isso reflete a própria natureza de Deus, um Deus de redenção, de segundas chances, de transformação. Teu cérebro é teológico em sua estrutura, é espiritual em seu design, é divino em sua capacidade. Agora vamos explorar algo que poucos entendem: o papel das emoções no código cerebral. Fomos ensinados que razão é superior à emoção, que devemos ser lógicos,
racionais, controlados, que emoções são primitivas, animais, algo a ser suprimido. Mas isso está completamente errado. Emoções não são inferiores à razão, são essenciais para a própria razão funcionar. Há um caso famoso na neurociência, Phineas Gage, um operário que sobreviveu a um acidente onde uma barra de ferro atravessou seu crânio, danificando o córtex pré-frontal ventromedial, área que integra emoção e razão. Depois do acidente, Gage manteve sua inteligência, memória, capacidade de falar e raciocinar logicamente, mas perdeu a capacidade de tomar decisões adequadas. Sua vida desmoronou. Por quê? Porque sem o componente emocional, ele não conseguia avaliar o significado das escolhas. Logicamente entendia as opções, mas não conseguia sentir qual era melhor. Isso revela algo profundo, razão pura, sem emoção, é paralisante. Você precisa de emoção para dar significado, valor, direção ao pensamento. No design do cérebro, emoção e razão não estão separadas, estão profundamente integradas. O sistema límbico, e SAUD, e o córtex pré-frontal estão massivamente conectados. Quando você toma uma decisão sábia, não está usando apenas razão ou apenas emoção. Está usando ambas integradas harmoniosamente. E essa integração não aconteceu por acaso evolutivo. Foi projetada porque você foi criado para ser um ser integral, não apenas razão fria, não apenas emoção caótica, mas ambas em equilíbrio. Isso reflete a natureza de Deus. Ele não é apenas lógica abstrata como pensavam alguns filósofos gregos. Ele também é amor, compaixão, alegria, emoções profundas. Você foi criado à imagem de um Deus que pensa e sente, e teu cérebro reflete isso em seu design. Vamos falar sobre algo que me fascina, o fenômeno da intuição. Quantas vezes você teve um pressentimento sobre algo que se revelou correto? Quantas vezes você simplesmente sabia algo sem poder explicar racionalmente como? A ciência materialista tenta explicar a intuição como processamento inconsciente de informações. E há algo disso, seu cérebro processa muito mais informação do que você percebe, conscientemente. Mas intuição vai além disso. Há casos documentados de pessoas que tiveram intuições sobre eventos que não tinham como saber através de processamento sensorial normal. Mães que sentem que algo está errado com o filho à distância. Pessoas que mudam planos de última hora e evitam acidentes. Decisões baseadas em feeling que se revelam surpreendentemente acertadas. Do ponto de vista neural, intuição envolve a ínsula inte, uma área do cérebro que integra sinais do corpo com consciência emocional. Ela te dá aquela sensação visceral sobre situações. Mas de onde vem a informação que a ínsula está processando? Se for apenas sinais corporais e memórias inconscientes, como explicar intuições sobre coisas completamente novas ou eventos futuros? A explicação mais coerente é que há uma dimensão de consciência que transcende o físico, que você pode acessar informação de formas que vão além dos 5 sentidos. Os místicos chamam isso de sexto sentido. Eu chamo de evidência de que tua consciência não está limitada ao teu crânio. E isso faz todo sentido se você foi criado à imagem de um Deus onisciente. Você tem uma centelha dessa consciência expandida, pequena, limitada, mas real. Teu cérebro foi projetado com a capacidade de acessar informação que transcende o puramente físico. Isso não é magia, é parte do design original. Agora quero falar sobre algo crucial: o propósito. Viktor Frankl, psiquiatra sobrevivente de Auschwitz, descobriu algo fundamental. A necessidade humana de sentido não é secundária, é primária. Mais importante que prazer, que conforto, que até que sobrevivência. Nos campos de concentração, Frankl observou que os prisioneiros que sobreviviam não eram necessariamente os mais fortes fisicamente. Eram aqueles que tinham um porquê para viver, um propósito que transcendia o sofrimento presente. Ele concluiu: quem tem um porquê para viver pode suportar
quase qualquer como. Neurologicamente, isso se manifesta de forma fascinante. Quando você vive com propósito, quando sente que tua vida tem significado maior, isso afeta profundamente teu cérebro. Estudos mostram que pessoas com forte senso de propósito têm menor risco de Alzheimer e demências, melhor função imune, menor inflamação crônica, maior resiliência ao estresse, menor taxa de depressão e ansiedade, maior longevidade. Propósito não é apenas psicológico, é fisiológico, afeta cada célula do teu corpo. Por quê? Porque você foi projetado para viver com propósito. Quando vive sem ele, você vai contra teu design neural e celular. Imagine um carro de corrida usado apenas para ir ao supermercado. Tecnicamente funciona, mas não está cumprindo o propósito para o qual foi projetado. Vai acumular problemas por não ser usado adequadamente. Da mesma forma, quando você vive sem propósito transcendente, vivendo apenas para prazeres imediatos, para acumular coisas, para sobreviver, teu cérebro entra em modo de disfunção. Porque você não foi criado para isso, você foi criado para algo maior, para missão, para transcendência, para impacto que vai além da tua vida individual. E quando você encontra isso, quando descobre teu propósito único, a razão pela qual Deus te colocou neste planeta, neste momento, tudo muda. Teu cérebro literalmente funciona melhor. As áreas do córtex pré-frontal, associadas com planejamento de longo prazo e valores, se fortalecem. A dopamina, neurotransmissor da motivação, é liberada de forma saudável e sustentada. Você não vive mais apenas reagindo ao ambiente, você vive proativamente, movido por algo maior. Isso é neurologia do propósito e revela que Deus não apenas te criou, Ele te criou com intenção específica, com uma razão para existir que só você pode cumprir. Deixa eu te contar algo pessoal que ilustra tudo isso. Houve um momento na minha carreira em que eu questionei profundamente se valia a pena continuar. Eu já era psiquiatra estabelecido, já tinha publicado livros, já tinha uma clínica bem-sucedida, mas via tanto sofrimento, tantos pacientes que não melhoravam com tratamentos convencionais, tanta dor que os remédios não alcançavam, e comecei a questionar: será que estou realmente fazendo diferença? Será que a psiquiatria materialista está certa e tudo se resume à química cerebral? Será que todo esse falar de sentido, propósito, transcendência é apenas ilusão? Foi então que tratei um paciente, vou chamá-lo de João, que havia tentado suicídio 3 vezes. Aos 45 anos, empresário bem-sucedido, família linda, tudo que alguém poderia querer materialmente. Mas ele me disse: doutor, eu tenho tudo e não tenho nada. Há um buraco dentro de mim que nada preenche, nem trabalho, nem dinheiro, nem família. É como se algo essencial estivesse faltando. Trabalhamos juntos por meses, não apenas medicação. Ele já havia tentado todo o antidepressivo disponível. Trabalhamos na dimensão existencial, no sentido da vida, no propósito. E João teve uma experiência que ele mesmo descreveu como espiritual. Ele encontrou Deus, não de forma religiosa tradicional, necessariamente, mas como conexão profunda com algo maior que ele. E isso mudou tudo. Nos exames de neuroimagem que fizemos depois, o cérebro de João tinha mudado dramaticamente. Áreas associadas com depressão tinham normalizado, áreas associadas com bem-estar e propósito mostravam atividade saudável. João não apenas parou de querer morrer, ele descobriu por que viver, encontrou sua missão. E hoje, 10 anos depois, ele lidera uma ONG que ajuda outros em crise suicida. Esse caso me mostrou algo que mudou completamente minha abordagem. Você não pode tratar apenas o cérebro. Você precisa tratar a alma. Porque ambos estão conectados de formas que a ciência materialista nega, mas que a experiência clínica confirma constantemente. O código de Deus no cérebro não é apenas estrutural, é funcional, é dinâmico, é transformador.
Quando você se conecta com esse código, quando vive alinhado com o propósito para o qual foi criado, teu cérebro funciona como foi projetado para funcionar. Vamos falar agora sobre algo que vai soar polêmico, mas precisa ser dito. A neurociência está encontrando evidências de que a oração realmente funciona. Não estou falando de fé cega. Estou falando de estudos científicos, com metodologia rigorosa, publicados em jornais respeitáveis. Quando você ora, quando medita, quando entra em estado contemplativo profundo, coisas mensuráveis acontecem no teu cérebro. A amígdala, centro do medo e ansiedade, diminui sua atividade. O córtex pré-frontal, centro da sabedoria e controle emocional, aumenta sua atividade. A ínsula, que conecta corpo e mente, se fortalece, e áreas associadas com empatia e compaixão se expandem. Mas tem mais. Estudos com monges budistas e freiras católicas em meditação profunda mostram algo extraordinário. Nesses estados, a área do cérebro que define os limites do eu, o lóbulo parietal superior, diminui sua atividade. E os meditadores relatam experiência de união com algo maior, de dissolução das fronteiras entre eu e o universo, de conexão com o divino. Os neurocientistas materialistas dizem, viu, é apenas o cérebro criando uma ilusão de transcendência, mas a interpretação oposta é igualmente válida e, na minha opinião, mais lógica. Essas áreas do cérebro foram projetadas para permitir conexão real com uma dimensão espiritual que existe objetivamente. Quando você ora, você não está apenas falando sozinho, você está ativando os circuitos neurais projetados para a comunicação com Deus. E isso tem efeitos mensuráveis. Pessoas que oram regularmente têm menor pressão arterial, melhor função imune, recuperação mais rápida de doenças, menor incidência de depressão, maior sensação de bem-estar, relações interpessoais mais saudáveis. Por quê? Porque oração não é apenas psicológica, é neurológica, é fisiológica, é real. Teu cérebro foi projetado para isso. Tem circuitos específicos para a conexão espiritual. E quando você usa esses circuitos, você ativa o pleno potencial do teu design neural. Se você está achando este conteúdo valioso, revolucionário, compartilhe com amigos e família. Vivemos numa época onde espiritualidade e ciência foram artificialmente separadas. Precisamos resgatar a visão integral. Precisamos mostrar que ciência e fé não são inimigas, são complementares, e você pode ajudar espalhando essa mensagem. Agora, quero falar sobre algo que poucos psiquiatras têm coragem de abordar: experiências de quase morte e o que elas revelam sobre consciência e cérebro. Há milhares de casos documentados de pessoas que foram declaradas clinicamente mortas, sem atividade cardíaca, sem respiração, muitas vezes sem atividade cerebral mensurável, e depois voltaram. E muitas dessas pessoas relatam experiências extremamente vívidas durante o período em que estavam mortas. Visões de luz, encontros com entes queridos falecidos, experiências de paz profunda, revisão da própria vida. A explicação materialista padrão é que são alucinações causadas por falta de oxigênio no cérebro ou liberação de endorfinas ou atividade neural residual. Mas essa explicação tem problemas sérios. Primeiro, muitas dessas experiências ocorreram quando não havia atividade cerebral mensurável, EEG plano. Se consciência é apenas produto do cérebro, como pode haver experiência consciente quando o cérebro não está funcionando? Segundo, essas experiências são frequentemente mais vívidas, mais reais, mais memoráveis do que experiências comuns. Pessoas descrevem como mais real que a vida real. Se fosse alucinação causada por cérebro com mau funcionamento, deveria ser confusa, fragmentada, não hiperreal. Terceiro, há casos de pessoas que relataram informações que não podiam saber. Descreveram eventos que ocorreram em outras salas do hospital, enquanto estavam inconscientes. Viram objetos em lugares que não tinham como ver. O caso mais famoso é de Pam Reynolds, que passou por cirurgia cerebral com temperatura corporal baixada e atividade cerebral
completamente parada. Durante esse período, ela teve uma experiência de quase morte e depois descreveu com precisão detalhes da cirurgia e conversas dos médicos que não tinha como ter ouvido. Como explicar isso materialisticamente? Não dá. A explicação mais coerente é que consciência não é produzida pelo cérebro. Consciência usa o cérebro, mas existe independentemente dele. O cérebro é como um receptor de rádio. Quando você desliga o rádio, a música não deixa de existir, apenas deixa de ser transmitida através daquele aparelho. Da mesma forma, quando o cérebro para, a consciência não deixa de existir, apenas deixa de se expressar através daquele corpo físico. E isso significa que você, o verdadeiro você, a consciência que está aqui dentro, é eterno. Transcende o corpo, transcende a morte. Isso não é apenas teologia. É o que a evidência neurológica aponta quando examinada honestamente. Vamos falar sobre livre-arbítrio, porque este é talvez o código mais importante que Deus escreveu no teu cérebro. Há um experimento famoso do neurocientista Benjamin Libet que os materialistas adoram citar. Ele mostrou que a atividade cerebral associada com uma decisão começa alguns milissegundos antes da pessoa ter consciência de ter decidido. Os materialistas dizem: viu? Livre-arbítrio é ilusão. Teu cérebro decide antes de você decidir. Você apenas tem a ilusão de escolha. Mas isso é interpretação completamente equivocada do experimento. Primeiro, alguns milissegundos de diferença não provam nada sobre livre-arbítrio em decisões significativas. O experimento media decisões triviais como apertar um botão, não decisões morais complexas. Segundo, mesmo Libet reconheceu que, embora a iniciação da decisão seja inconsciente, você tem poder de veto consciente. Pode conscientemente interromper uma ação que seu cérebro iniciou. Isso é livre-arbítrio. Terceiro, a própria existência de atividade cerebral antes da consciência não significa que consciência seja apenas subproduto. Pode significar que sua consciência está influenciando o cérebro em níveis que precedem a consciência verbal explícita. Na minha prática clínica, vejo livre-arbítrio real todos os dias. Pacientes que escolhem mudar, que decidem lutar contra a depressão ao invés de se render a ela, que optam por perdoar ao invés de guardar amargura. Essas escolhas são reais, têm consequências neurológicas mensuráveis e não podem ser reduzidas a determinismo químico. Você tem livre-arbítrio real, genuíno, poderoso, e isso é um presente de Deus, talvez o maior presente. Porque livre-arbítrio significa que tua vida não está determinada, teu futuro não está escrito em pedra. Você pode escolher, pode mudar, pode transformar. E essa capacidade de escolha está neurologicamente implementada no teu córtex pré-frontal, a parte mais evoluída, mais humana, mais divina do teu cérebro. Quando você faz escolhas conscientes, deliberadas, alinhadas com valores profundos, você está usando o que há de mais sagrado no teu design neural. Você está exercitando a imagem de Deus em você, um Deus que também escolhe, que também decide, que também age com liberdade e propósito. Estamos chegando ao final desta jornada e quero falar sobre o código mais importante de todos, o amor. No cérebro há circuitos específicos para amor. Quando você ama alguém, amor romântico, amor parental, amor fraterno, áreas específicas se ativam. A ínsula anterior, que processa emoções viscerais, o córtex cingulado anterior, que conecta emoção e decisão, o núcleo accumbens, centro do prazer e recompensa, e, curiosamente, áreas do córtex pré-frontal associadas com juízo crítico diminuem sua atividade. Por isso, quando você está apaixonado, você perde o juízo literalmente. Seu cérebro suprime temporariamente a análise crítica para permitir conexão profunda. Mas tem algo mais profundo ainda. Quando você experimenta amor altruísta, quando você ajuda alguém sem esperar nada em troca, quando você sacrifica pelo bem de outro, seu cérebro libera ocitocina, serotonina, dopamina.
Você literalmente sente prazer ao fazer bem para outros. Seu cérebro recompensa comportamento altruísta. Por quê? Porque você foi criado para amar, para conexão, para sacrifício pelo outro. Não é coincidência que Jesus disse que os 2 maiores mandamentos são amor. Amar a Deus e amar ao próximo. Ele estava descrevendo o próprio código neural inscrito em você. Quando você ama, você funciona conforme foi projetado. Quando você vive egoisticamente, você vai contra teu design e sofre as consequências neurológicas. Estudos mostram que pessoas com relações amorosas saudáveis vivem mais, têm melhor saúde, menor incidência de doenças, maior felicidade. Não é apenas psicológico, é neurológico e fisiológico. Amor não é apenas sentimento abstrato, é o princípio fundamental ao redor do qual teu cérebro foi organizado. Você foi criado por um Deus que é amor. E ele inscreveu essa essência em cada circuito neural, em cada sinapse, em cada pensamento que você pode ter. O código de Deus no teu cérebro é, em última análise, amor. Então, o que fazemos com tudo isso? Depois de 2 horas explorando o cérebro humano e os códigos divinos escritos nele, qual é a aplicação prática? Primeiro, entenda que você não é acidente. Você foi projetado intencionalmente, com propósito específico, por um Criador que te ama. Segundo, seu cérebro tem potencial muito além do que você tem usado. Neuroplasticidade significa que você pode mudar. Sempre, em qualquer idade, não importa o que passou. Terceiro, cuide do teu cérebro como o templo sagrado que é. Durma bem, alimente-se adequadamente, exercite-se, evite substâncias tóxicas. Seu cérebro é precioso demais para ser negligenciado. Quarto, use as ferramentas que Deus te deu. Torne-te gestor da tua própria mente. Questiona pensamentos negativos. Cultiva emoções saudáveis, constrói memórias positivas. Quinto, conecta-te com a dimensão espiritual. Ora, medita, busca propósito maior. Ativa os circuitos neurais projetados para a transcendência. Sexto, ama, generosa, sacrificialmente, incondicionalmente, porque amor é o código mestre que ativa todos os outros códigos. Quero terminar com uma reflexão pessoal. Depois de 3 décadas estudando o cérebro humano, depois de tratar milhares de pacientes, depois de escrever dezenas de livros sobre mente e emoções, a conclusão a que chego é simples e profunda. Somos milagres ambulantes. O fato de que você existe, de que você é consciente, de que você pode pensar sobre estar pensando, de que você pode escolher transformar a si mesmo, é absolutamente miraculoso. Nenhuma teoria materialista explica adequadamente a totalidade do que você é. Você não é apenas química, não é apenas eletricidade, não é apenas programação genética. Você é corpo, mente, emoção e espírito integrados de forma tão extraordinária que só pode ser obra de um Criador genial. E esse Criador não apenas te fez e te abandonou, ele deixou sua assinatura em você. Deixou códigos que, quando descobertos e ativados, te levam de volta a Ele. Teu cérebro é um mapa para Deus. Cada estrutura neural aponta para Ele. Cada capacidade cognitiva reflete Ele. Cada experiência de amor, beleza, verdade, propósito é um sussurro divino dizendo: eu estou aqui e você foi criado para me conhecer. Então use esse cérebro extraordinário que te foi dado, não apenas para sobreviver, mas para transcender. Não apenas para acumular informação, mas para buscar sabedoria. Não apenas para pensar, mas para contemplar o sagrado. Porque no final, a maior descoberta que seu cérebro pode fazer não é científica, não é tecnológica, não é intelectual, é espiritual. É descobrir que você não está sozinho neste universo, que há um Deus que te criou, te conhece, te ama e deixou seu código secreto inscrito em cada pensamento que você tem. Busque esse código, ative-o, viva segundo ele, e você descobrirá
não apenas a verdade sobre o cérebro, você descobrirá a verdade sobre você mesmo e sobre Deus. Se esta jornada de 2 horas impactou você, se essas reflexões tocaram algo profundo na tua alma, eu te peço, compartilhe esse conteúdo. Vivemos numa época de materialismo vazio que deixa milhões em depressão e ansiedade. As pessoas precisam saber que há mais, que há propósito, que há Deus. Deixe seu comentário dizendo o que mais impactou você nesta conversa. Quero saber como essas ideias ressoaram na tua experiência pessoal. Se inscreva no canal para mais conteúdo integrando ciência, psicologia e espiritualidade. Precisamos dessa ponte entre conhecimento e fé. E, acima de tudo, vá viver o que aprendeu aqui. Não deixe que isso seja apenas informação intelectual. Transforme tua vida, ativa os códigos divinos no teu cérebro, torna-te quem Deus projetou você para ser. Porque o código secreto de Deus no teu cérebro, ele não foi colocado lá apenas para ser admirado, foi colocado lá para ser vivido. Obrigado por essas 2 horas, que Deus abençoe tua mente, tuas emoções, tua vida, e que você descubra cada dia mais profundamente os códigos sagrados escritos em você, desde o princípio. Um abraço e até a próxima jornada.